Vamos lá? Tudo certo? Vamos lá para a última etapa aí da longa caminhada dos meus check-ups completos. E vamos também fora da chuva, né? Segunda-feira, corrida, bastante coisinha para resolver. Fui resolvendo à medida do possível aí. Ficou uma outra pendência, mas dá para ser resolvido ainda. Amanhã vai ser um pouquinho corrido na parte da manhã. Bom, está prometendo que às 16h03 eu chego lá, então vou chegar bem antes disso. Uns 10 minutos antes, mais ou menos. 5,6 quilômetros para chegar. Bom, eu estou lendo esse livro Sapiens, uma breve história da humanidade. E estou apaixonado pelo livro. Estou fazendo algumas anotações já e tal. Dá vontade de falar o tempo todo, dá vontade de gravar um vídeo na hora que eu estou lendo, entendeu? É muito louco. O cara pega todos os aspectos, tanto biológicos, neurológicos, cerebrais, descrições exatas, desmistifica descrições específicas, para chegar à explicação de como nós aparecemos no mundo, por que nós somos assim num conceito tanto físico quanto comportamental, inclusive com chaves justamente desses segredos de sucesso. Então, dessa questão da desmistificação, uma das coisas muito interessantes que eu já vi logo de cara, assim, é na questão biológica, mesmo. A gente tem uma linha, aquele desenho clássico do macaquinho, e aí o próximo é um macaco um pouco maior e mais alto, o próximo é um macaco menos curvado, e enfim, e o próximo até chegar num cara sem pelo andando. Nossa, eu errei aqui. Bom, eu acho que não dá pra entrar. Vai ter que recalcular. Errei, era pra entrar na ruazinha lá embaixo que eu passei. E isso está incorreto. A primeira coisa que ele já tira é essa. Dando uma explicada melhor. O que acontece? Não foi assim. Apareceu o homem de Neandertal. Nossa, caiu meu celular. De novo, né? Tá, eu vou virar aqui à direita e vou parar aqui atrás desse carrinho, porque eu esqueci novamente de prender o celular, né? Como tem acontecido com relativa frequência. Baixa um pouquinho. Aí. Prontinho, tá seguro agora. E não é assim. Não é assim. A espécie humana, ela, na verdade, é a espécie da família dos primatas.
que herda um ou alguns ancestrais semelhantes, comuns no passado. O que acontece é que não apareceu um homem, um primata com raciocínio em determinado momento, e ele gerou todos os outros, e a evolução dele gerou todos os outros. Apareceram tipos diferentes em determinado momento, e o Homo sapiens, o qual nós somos os representantes nesse momento, ele meio que ganhou a disputa. Não foi uma disputa foi uma disputa ocasional, uma disputa numa questão de situações. Eu não sei se eu estou sendo claro. E além de tudo, tô com o Waze aqui falando, né? Então é assim, num lugar específico surgiu o Neandertal. No outro lugar específico surgiu o Sapiens. No outro lugar específico, em determinadas épocas, não simultaneamente, mas o que acontece é que eles conviveram simultaneamente. Eles conviveram simultaneamente, não foi um gerando o outro e a próxima espécie é essa e assim por diante. Não é assim que funciona. Não foi assim que funcionou. E isso é muito legal, isso é uma desmistificação grande no conceito do que aconteceu, porque existe até o esclarecimento disso, de quando isso se deu, de que forma e os argumentos que são usados para que, em determinado momento, os demais foram extintos. O Neandertal, o que ele coloca é isso. Fisicamente, é muita semelhança, inclusive semelhança com o que nós somos hoje. E o que garantiu que hoje prevalecesse apenas o tipo Sapiens, justamente foram as razões do seu sucesso. Você tinha um Neandertal, que era um cara muito parecido fisicamente com o que nós somos hoje, não há grandes diferenças. O que acontece é capacidade cerebral. Que tipo de característica ele teve que foi preponderante para o sucesso dele, para o domínio dele em determinada época, qual era o tipo de comportamento que essa característica gerava, e qual o próximo passo, até onde levaria o outro. E a mesma coisa o Sapiens, o Homo sapiens. Por que ele preponderou em relação, perseverou em relação aos outros? E aí são essas características que vão montando o quebra-cabeça corretamente, no sentido de explicar por que nós estamos aqui, como nos formamos enquanto não só, mas esse sucesso momentâneo, curto, tá? Vamos deixar isso muito claro, curto, ainda é muito curto para se dizer, do Homo sapiens em relação aos demais. Sim, é fato que eles se encontraram, que eles conviveram juntos e que em determinado momento não se sabe se houve um domínio físico, uma extinção, porque a cultura e a forma de viver do Neandertal, por exemplo, era diferente, não resistiu e predominou a demais. Não se sabe se houve uma miscigenação e que os descendentes foram sobrevivendo, foram perpetuando os descendentes da família dos sapiens, das características do Homo sapiens e assim por diante. Não dá para se saber isso, mas características específicas, por exemplo, como o tipo de comunicação que eles sabiam exercer, que eles conseguiam fazer. O Homo neanderthalis, ou o homem de Neandertal, ixi, já era aqui, cara.
já era aqui, ó. Então, assim, é isso que ele está esclarecendo nesse livro. Extremamente bom. Eu não sei falar o nome do autor. Ele é um professor da Universidade de Jerusalém, tá? Então, não sei a origem dele. Me parece mais uma questão, não sei se ele tem origem palestina, enfim. E é isso. Ele explica esse tipo de coisa e essas diferenças que não eram tão sutis quanto pareciam. O Neandertal era um cara que você vai encontrar, ele não era itinerante, ele ficava mais num lugar, mas ele era mais simples, ele era intelectualmente mais simples. Isso explicado pelos fósseis, pelas escavações arqueológicas que definiram inclusive o comportamento. E desenvolveu instrumentos rudimentares. O tipo de comunicação era uma comunicação mais rudimentar, mas já era uma comunicação racional. Vamos dizer que o cara sabia avisar, tem um leão próximo do lago. E eles se mobilizavam para matar esse leão, ou para fugir desse leão, ou para enganar esse leão, em termos. Olha só a diferença básica. O Homo sapiens, ele sabia falar. A diferença da comunicação era uma comunicação cognitiva. Então ele sabia falar, tem um leão no lago, mas ele também sabia usar a informação, tem um leão no lago, para tirar um inimigo que ele não queria ali, um concorrente das fêmeas e assim por diante, tirar ele de perto de medo. Tem um leão no lago, sai de perto do lago, não chega lá. Então ele sabia utilizar isso. E entre outras coisas, você percebe que a comunicação começa a ser refinada. Ele dá um fator comportamental, que na verdade a origem é genética, né? Que é a questão da diferença de comunicação que o Homo sapiens adquiriu, que deu a ele esse sucesso e essa prevalecência em relação aos demais hominídeos, né? Que número que nós estamos? Não, 600 ainda tá muito, né? Tá pouco, né? Vou ter que subir muito aí. É o H-Core. 400, 250. Foi por aqui que eu coloquei. Acho que eu vou colocar aqui hoje de novo. Legal, tá bem tranquilo aqui. Isso aqui é extremamente interessante. Falar um outro negócio muito bacana desse livro é a fofoca. Fofoca no sentido mesmo de falar mal de um e vangloriar o outro por interesse próprio. Um dos pontos chaves do sucesso. Ele adquiriu a capacidade de fofocar. Fofoca no sentido que a gente conhece mesmo. Ficou sabendo que fulano não sei o que. Você não precisava estar com ele, você espalhava uma notícia. Enfim, tem mais coisa aí, gente. Bom, na volta vamos saber como é que tá meu coração, se haverá alguma atividade mais grave a fazer ou não. E vamos correr. Tudo de bom aí. E aí? Você nem sabe, né? Que eu fui e voltei já. Enganei você. Segunda-feira terminada. Dumas, né? Ainda tenho uma obrigaçãozinha. Mas tô indo pra casa. Não é diretamente pra casa. Ainda tenho que parar no mercado lá próximo de casa e comprar uns negocinhos pra minha fofuxa esposa, que tem uma encomenda de um bolo para entregar amanhã, e eu vou aí atrás das coisas para ela. Liguei no Waze aqui só por esse pedacinho.
para me reencontrar, depois eu me viro. Não é essa não. E a próxima? Não é na Afonso de Freitas não. Bom, gente, a notícia... Você vê, achei que ia ficar legal quando acabassem os exames e tal, e ficou. Ficou legal. Só boas notícias. O doutor analisou todos os exames, foi muito legal ouvi-lo, e ele me deixou muito tranquilo de dizer que eu estou muito bem, que minha situação cardíaca está quase 100% impecável, quase completamente boa. Detalhezinho é o colesterol, que ele vai me dar uma chance, né? E vai me fazer daqui a 6 meses, no meio do ano mais ou menos, eu faço os exames e venho aí com ele. Tomara que o meu próximo convênio permita. Se não, eu vou tentar até reembolso, porque acho importante que seja ele que continue acompanhando, porque continua vendo a evolução, né? Eu acho que ele vai me levar para Juscelino mesmo, de boa. Mas aqui é 70, não é? 60 ou 70? Túnel Ayrton Senna. Isso. Ele prometeu 17h33, né? E ele me perguntou se eu fiz alguma modificação depois do exame muito drástica na alimentação. Eu disse que não, drástica não. Então ele falou, então tenta, não drástica, mas faz um controle melhor da sua alimentação. E no meio do ano você volta, faz os exames e volta aqui, e a gente analisa se vai ser necessário o controle por remédio, o ajuste desse índice do seu colesterol por remédio. E só. A pressão, que é o que foi medido 24 horas ininterruptas pelo tal do exame horroroso, mapa 24 horas, que ele concordou comigo que é um exame horroroso mesmo. Ele disse que saiu normal, tudo tranquilo. E para eu não me preocupar, que foi tudo bem mesmo nas médias, enfim, variação de menos de 10% e tal. E só, pronto, acabou, já fez. Engraçado. O ergonômico, né? O ergométrico, né? Pra que ele quer que eu saia e volte? Que conversa é essa? Prontinho, cara, já estou no caminho normal de casa e já vou desligar o Waze aqui.
Ele notou que a medição da pressão durante o ergométrico estava dando mais alta. E ele falou isso, seu desempenho na esteira foi muito bom, tranquilo, mas você estava com a pressão num nível mais alto. E por isso que ele deixou o mapa 24 horas por último. Mas depois que viu o mapa, falou: tá tudo bem, pressão, tudo certo. E num controle até me perguntou se aconteceu alguma coisa diferente no dia. Eu falei: não, foi um dia normal, mas foi um dia de academia. Então eu levantei cedo, fiz minha academia, tomei meu banho e depois fui pro laboratório instalar o aparelho. Então não sei se isso tem alguma influência. Ele falou que não, porque não estava fora da minha rotina. Se estivesse fora da minha rotina, sim. Mas enfim. E fiquei muito contente mesmo. Ele falou: tá tudo bem, por idade, por situação, por tudo mais. E que eu consiga continuar assim como eu tenho tentado fazer. E acho que eu vou conseguir, sim. E enfim, vamos nos cuidar aí, viu, filho? Hoje, dia 22 de janeiro de 2018, teu pai conversou com um cardiologista que disse que tá tudo bem com ele. Então, há boa chance da gente ter um convívio bem longo juntos e eu poder participar bastante da tua vida durante bastante tempo. E preciso da sua ajuda, né? Para você também ficar me monitorando aí, porque daqui a pouco, mais velhinho, eu vou precisar de você cuidando de mim nesse sentido, né? Pai, não faz isso, pai, faz isso, pai, vamos correr, vamos jogar bola, vamos andar de bicicleta, e vamos sim. Prometo a você que nós vamos. Nós vamos mesmo. Tá bom? Estou muito feliz, muito satisfeito com o resultado dos meus exames. Tinha certas... claro, o medo normal de alguém da minha idade, prestes a chegar nos cinquentões, né? Mas confesso que é assim, também não achava que fosse muito possível que eu tivesse alguma coisa mais grave por conta do meu estilo de vida. Eu considero que eu tenho a minha... me cuido de uma forma geral, não excessivamente, nada disso, mas de uma forma razoável. Eu não sou tão relaxado assim comigo mesmo. Já fui mais, mas há um bom tempo eu tenho me cuidado mais em todos os sentidos de alimentação. A coisa de ter parado de fumar é primordial, é essencial, é fortíssima mesmo. E fora que continuo fazendo meus exercícios. Quase veio pro outro lado da pista. Que eu sei que faz bem. Não sou abusado na alimentação, não me arrebento na alimentação, nada. Mas cometo os meus pequenos, e são pequenos mesmo, deslizes. Por exemplo, naquela fominha de 2 horas e pouco sem comer, no trabalho, eu tenho 2 potinhos de bolacha. Um bolacha salgada e outro bolacha doce. A bolacha doce é recheada, tá? Aquelas bem baratinhas mesmo. Então tem sódio, tem gordura trans, mas eu pego 2 bolachinhas salgadas e uma bolachinha doce. Eu não como um pacote de bolacha. 2 pacotes de bolacha que eu sempre compro de 2 em 2 dura 3, 4 semanas. Eu como umas 2, 3 por dia. Mas é 2, 3, não é pouquinho não. De qualquer forma, fico contente. Vou dar essa notícia para os meus irmãos. Aliás, amanhã, né? Eu esqueci de falar com eles. Amanhã vamos nos ver, então tem que dar uma combinada hoje aí, como é que eles vão estar e tudo mais, porque eu quero vê-los.
Senão vai ser só no domingo com a minha mãe, mas aí é com a nossa família inteira. E não tem problema nenhum, vai ser gostoso do mesmo jeito. Mas não tem o mesmo caráter mais livre de conversa, um pouquinho mais... como é que se diz? Um pouco mais aprofundada, como são as nossas conversas. Enfim. Olha só, de novo eu coloquei o celular aqui e não coloquei o negócio para proteger. Vamos lembrar, por favor, né, mano? Um estilinho preto aí, ó. Estilinho preto. Vamos lá, vermelhinho. Vai lá, vermelhinho. Isso. Então, o dia está ganho hoje, em todos os aspectos, por ter trabalhado direito, feito minha parte, feito as coisas, o necessário, enfim. A má notícia do dia é que a Bradesco encerrou a conversa. Essa é a última semana de convênio Bradesco, sem nenhuma dúvida. Não há mais, eu não tenho mais nenhuma ilusão de que eles possam ter um entendimento diferente para prorrogar, para a gente usar mais um mês, 2 meses. Não rola, não vai acontecer. Agora deixa eu arrumar isso aqui, né? Acaba agora. E vamos torcer para tudo continuar bem. Mas estou feliz. Estou mesmo muito feliz comigo mesmo. Me sinto bem, me sinto jovem, me sinto bem cuidado. Me sinto pronto para enfrentar a vida. Olha o idiotinha, olha o idiotinha. Ele não tem moto para fazer isso, mas ele faz. Vamos lá, vou ter que aguentar você na raposa. Não vou aguentar ele na raposa, de jeito nenhum. Ele deixa a motinho pegar embalo e dá a impressão que tá andando muito. Enfim, deixa pra lá. Porque eu não gosto disso. Na subida, você pega um carinha desses e ele efetivamente não tem motor para segurar a bronca. Cuidado aí, vocês. Já começa o trânsito mais rápido aqui. Mais uma vez estou dando sorte. Da chuva, né? Da chuva, não peguei chuva. E não tem perspectiva de pegar, porque olhando para frente as nuvens pesadas estão se dissipando, ficando para trás, né? Enfim. Então, aí um resumo rápido de um explicativo bastante coerente em relação a de repente esse tipo de animal, de primata bastante complexo, desenvolvido, ter saído do patamar de apenas um animal mais esperto do que os outros e ter se transformado no dominante do planeta,
de efetivamente assumir o papel de protagonista do planeta. Porque ele já era um hominídeo, já tinha características básicas que nós temos, mas ele não desenvolvia muito mais do que isso. Parava num ponto que não dá para ser considerado racional. Muito mais instintivo ainda. E aí tem uma explicação básica que ela é meio cronológica, né? Viviam onde? Na floresta. Vai, filho. O que acontece na floresta com certa frequência? Um raio provocar um incêndio e o fogo queimar, provocar queimadas naturais, ocasionais, incondicionais. Não tem nenhuma mão, mesmo você já tendo aquele primata que se alimentava de vegetais diversos, raízes, insetos, animais, frutas, sementes. Não se sabe onde ele chegaria sem essa cronologia específica e, por que não dizer, totalmente aleatória, né? O que se percebeu que as queimadas faziam? Primeiro que elas... O motociclista não percebe que ele fazendo aquilo. Ele foi pela esquerda ali, o cara trouxe o carro para a direita. Na direita estava o cara que está exatamente no lugar onde ele devia estar, no corredor. Bom, andando ali por aquele terreno queimado, depois de terminado o incêndio, enfim, rastreando ali, procurando as suas flores, frutas, suas raízes e seus animais, por que não dizer, ele encontrou animais mortos, queimados. Animais não queimados carbonizados, mas queimados assim, que morreram por conta, se asfixiaram e afins. E ele se alimentou daquele, nossa mãe, se alimentou daquele animal. E aquele animal tinha a carne mais leve, a digestão era mais fácil, exigia muito menos energia para o consumo, para a digestão. E, consequentemente, todo mundo sabe disso, o alimento cozido foi o que impulsionou aquele animal, a carne cozida, né, a proteína cozida, foi o que impulsionou aquele animal ao novo patamar. E o novo patamar era justamente isso. Era o único animal que cozinhava seu alimento. Mas espera aí, primeiro ele não cozinhava. Ele encontrava o animal cozido ali, depois de uma queimada provocada por um raio, por um incêndio na floresta. O próximo passo, e aí sim voluntariamente, vamos dizer que é um círculo vicioso, é Tostines, né? Ele desenvolveu melhor suas características cerebrais por conta da alimentação cozida, de ter começado a utilizar de alguns alimentos, principalmente proteína animal, cozida. Facilitou e adiantou o processo digestivo e a absorção dos nutrientes desses alimentos. E, por consequência, o desenvolveu mais rapidamente. A partir dele desenvolvido um pouco mais, ele entendeu como dominar o fogo, como fazer, como produzir. Primeiro ele pegava o fogo e podia prolongar ele, apenas com o material que estava queimando na floresta. Só isso. Depois disso ele aprendeu a fazer o fogo. Aí vem a continuidade disso. O domínio do fogo proporcionou não só o cozimento dos alimentos, que ele já tinha percebido por uma questão primeiramente de paladar, mas sem ele saber do desenvolvimento que impulsionou tanto assim, tão maior desenvolvimento gerou nesse animalzinho,
nesse primata. E também o domínio do fogo dava a ele autoridade. Aí sim ele passava a dominar os outros animais, que antes ele era coadjuvante, ele vivia na dependência dos animais maiores, dos predadores maiores. A partir do fogo, ele começa a dominar alguns conceitos e basicamente ele percebe que todos os animais, todos os predadores, não importa o tamanho, tinham medo do fogo. E aí com isso ele foi desenvolvendo técnicas para quê? Para cercar esses animais, para perseguir esses animais e para não só usar o fogo como o cozimento dos alimentos, mas como proteção e como técnica de caça. Olha só que legal, assumiu um papel de protagonista. Isso é extremamente interessante, extremamente interessante. E é completamente coerente. É bastante justo entender o desenvolvimento humano primordial dessa forma. Então ele aí sim assume um papel de protagonista com o domínio do fogo, que é o primeiro passo, mas aí a gente ainda está falando do que nós conhecemos e que o autor não gosta do termo, mas nós conhecemos como pré-história. A pré-história é o que marca o início do domínio do homem, né, do ser humano, sobre os demais animais. Isso foi, marca o ponto onde ele assume a sua posição de dominante. Ele toma o seu trono. Não era mais o tigre dente de sabre, o leão, o bisão. Era ele, porque todos os outros tinham medo do fogo e ele sabia como controlar o fogo, inclusive usando de táticas de queimadas. Eu já falei sobre isso no outro livro. Táticas de queimadas que eram feitas para cercar um determinado rebanho, uma quantidade específica de animais. Outro fator importante, no conceito de capacidade de domínio de técnicas completas, vamos dizer que o Homo sapiens, que vivia nas florestas, aquele cara já quase saindo da pré-história, porque quase começando a desenvolver uma linguagem visual capaz de ser padronizada, comparativamente ao homem moderno, que na verdade geneticamente quase não há diferença alguma, muito pouca, até porque o tempo é muito pouco. Aí estamos falando de 80, 90 mil anos atrás. Não estamos mais falando de milhões de anos atrás. Que ele coloca muito bem. Há 2 milhões de anos atrás você tinha Homo neanderthalis ou Homo sapiens, que eram iguaizinhos a gente é. Só que tinham características intelectuais diferentes. Mas vamos lá. Com algumas diferenças físicas sim, mas nada relevante. No ponto de vista de comparativo, de qualificação, de modus vivendi, né? Isso é extremamente interessante. Foi detectado o seguinte: hoje nós vivemos uma sociedade onde eu sou gestor de RH. Minha especialização é recursos humanos, é uma matéria humana, é um ramo de administração de pessoas, né? Administração de recursos e de pessoas, né? Posso me valorizar dessa forma. Beleza, ponto 1.
Então, um cara é mecânico, entende da mecânica. O cara é gestor de RH, entende de RH. O outro é açougueiro, ele entende da arte de cortar a carne, de montar. O outro é lenhador e assim por diante. O cara daquela época, aquele caçador que vivia em pequenos grupos, que é a época anterior à agricultura, ao domínio dos agricultores, né? Pastores e agricultores. Ele era um cara muito mais capaz do que nós, num conceito generalista. Ele sabia se virar sozinho, em todos os aspectos. Ele sabia pegar uma pedra e dominar em minutos, fazer uma lança, pegar alguma coisa, uma madeira da natureza e um pedaço de cipó, e em 10 minutos ele tinha uma lança capaz de caçar um animal, fazer uma estratégia para caçar um animal, uma armadilha, qualquer coisa assim, tá? E montar um abrigo, acender uma fogueira. Então eu estou colocando que ele era autossuficiente. Ele era um cara que tinha muito mais capacidade de sobreviver, e até em outros aspectos. Ele trabalhava menos. Como ele dominava isso com facilidade, antes do almoço ele já tinha levantado, caçado, voltado para a aldeia, e aí depois disso ele estava se dedicando a rituais religiosos, ele estava se dedicando a ensinar os seus descendentes na aldeia, na tribo, no clã, onde quer que fosse, né? E interessantíssimo isso. E entre os segredos do sucesso específico do Homo sapiens em relação aos demais, está a questão da mistificação. Isso é muito importante. A capacidade de... toda a capacidade cerebral, cognitiva, de comunicação desse Homo sapiens, ali do começo, né, esse que a gente está estudando agora, ele vai até certo ponto, onde o cara ele conseguia conviver com um grupo de no máximo 150 pessoas. Mais do que isso, mesmo aquela habilidade da fofoca não era suficiente. Não era suficiente. A partir daí não havia essa possibilidade. Vou parar ali no mercado, ali na frente, viu? Não lembro exatamente onde é, cadê? Aqui, né? Aqui, ó. Não? Sim, ali na frente. Aqui, Flora Supermercados, tá aqui, ó. Eu acho que é aqui que a mulher falou que tem as coisas que ela precisa. Tá vendo? Deus seja louvado. Eu vou chegar aí, tá? Até daqui a pouco. Agora rápido. Rápido, rápido, rápido. O farol vai fechar. Puta que pariu, o farol vai fechar. Não vai não. Ah, mano. Você é doido? Bom, busca terminada. Tudo certinho, tranquilinho, belezinha.
Depois de rodar por, acho que três, né? Três mercados que não são tão pequenininhos assim. Isso é relativo, porque às vezes está no mercado pequenininho mesmo que você procura. Encontrei todos os ingredientes que a patroa precisava. Minha bolsa está pesando 27 quilos a mais, mas que a patroa precisava para fazer o bolo dela aí, faturar um pouquinho aí, tudo certo, nos ajudar. Vamos lá. Esse aqui é o caminho que eu faço. Logo logo eu estarei fazendo novamente, daqui umas 2 semanas mais ou menos, depois que eu deixo o Fofuxo na escola, eu volto por aqui. Eu também volto por aqui de algumas vezes, da Silvânia. Quando eu venho pro lado de cá, eu prefiro voltar pra minha casa por aqui. Consegui tudo aí. Bom, eu estava terminando uma conversa sobre esse estudo fantástico sobre como chegamos aos dias de hoje, né? Como sobrevivemos e saímos do patamar de coadjuvantes, de sobreviventes de um planeta onde o ambiente era muito mais hostil e a gente não tinha jeito ou capacidade ou, enfim, evolução suficiente para entender como dominar tudo isso. Ainda era um mundo da força contra qualquer outra coisa. E por isso o ser humano foi coadjuvante do planeta durante a maior parte de sua existência, muito maior. Ele domina essas coisas hoje há muito pouco tempo, há 70 mil anos, há 80, 70 mil anos. Que aí você separa a coisa do extrativista, né? Aquele que caça e extração, né? Coletor, né? Ele é um coletor da natureza e um caçador, que é um nômade. E depois ele vai se fixando. E, enfim. Eu estava chegando no patamar que é dito como crucial, uma das grandes razões que fez com que os grupos pudessem se difundir muito mais. Sempre assim, você tinha grupos de um clã, uma família mínima aí de 8, 10 pessoas. Com exagero você tinha 20 pessoas numa mesma família, no mesmo grupo. E com o desenvolvimento cognitivo, da comunicação cognitiva, isso ampliou o alcance, fez com que sabe-se que mais pessoas se defendem mais facilmente do que poucas pessoas se defendem de um meio hostil. E naturalmente isso passou, após o desenvolvimento dessa comunicação cognitiva, isso passou ampliou o grupo e deu mais proteção e deu mais longevidade a esse grupo. Só que aí vem o nível da fofoca, aonde conseguiu-se aglutinar mais gente e ter mais proteção. Só que tinha um limite. Isso vai até 100, 150, estourando elementos na mesma coletividade. E qual o patamar que fez com que isso passasse aonde a gente chega hoje? É o patamar do místico. Desenvolvendo a capacidade de acreditar no que não é que não existe, mas de acreditar no que não é palpável,
foi que o ser humano conseguiu, aí sim, transpor muitas barreiras. Em nome de um objetivo, de uma ficção, ficção quer dizer fictício, não é que é verdade ou mentira. Em nome de um fictício, as pessoas fazem, estranhos fazem coisas juntas. Mas é a única forma. Em nome da nação, os soldados que nunca se viram lutam por ela e dão a vida pela nação. É um objetivo, é um mito. Não é alguém que existe, não é uma coisa palpável. É uma ideia. E isso, aí você pode colocar em nome do Salvador, em nome daquele que deu a vida pela humanidade, e assim, pelo Filho de Deus, estamos falando da mesma coisa. Ou seja, mais um daqueles pontos onde eu coloco que eu, antes de conhecer essa teoria, essa história, essa conversa do cara, já falava muito sobre isso. E é muito gratificante terminar dessa forma hoje também. O meu agradecimento e a minha certeza de que a religião sempre foi fundamental ao sucesso do ser humano no planeta. E tá aí mais uma prova. Ela, durante muito tempo, é quem fez essa aglutinação em nome de algo que não existe palpável, mas que as pessoas acreditam juntas. E isso faz com que os estranhos se colaborem. Só isso. Sem os estranhos se colaborarem, você não tem como medir isso ou como continuar um objetivo mais nobre e mais forte. Até mais.